A paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Diversidades e adversidades são oportunidades de crescimento para uma igreja saudável. Se nós fôssemos dar um título menor, Deus usa até a contenda para fazer crescer, para fazer com que a sua igreja ela venha crescer. Então nós temos que cada dia é, entender que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. E cada dia nós venhamos buscar e fazer sua vontade, né? Então, o texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de Atos 14, o versículo 2, e também Atos 15 e o versículo 39, que diz: Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. E o de 15 e 39, e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegaram para Chipre. Então, aqui houve uma contenda entre os dois discípulos aqui, Barnabé e Paulo. Então, aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre essas contendas que teve. Mas tudo andou para a glória de Deus, porque Deus transformou a contenda em crescimento. A igreja, ela é a obra de Deus. Então, como a igreja é obra de Deus, e se nós vivermos em espírito, o Espírito, ele age na vida da igreja. Então, a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. É o que diz em Mateus 16 e 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja. Finalzinho do versículo. Mas a igreja, ela é formada por gente. Gente erra, gente pensa diferente, gente tem sentimentos diferentes, e isso acontece no meio das pessoas. Mas nós temos que entender que aqui teve uma boa notícia. Deus, por mais que a gente erre, somos falhos, mas Deus não desperdiça a crise. Ele transforma a adversidade em oportunidade de crescimento. Ele transforma em crescimento as dificuldades que muitas vezes a igreja passa. Então, como homens, somos falhos. Todos nós podemos falhar, podemos ter problemas. E hoje nós vamos ver aqui dois exemplos: problema interno e problema entre líderes. E o primeiro ponto que nós vamos falar é a diversidade interna. Deus trata, ele organiza e ele doutrina. A gente vê em Atos 6, 1 a 4, diz: Não é razoável que deixemos a palavra de Deus para fazer as mesas, para servir as mesas, mas nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui houve uma contenda entre as viúvas gregas e as dos judeus. E começou essa contenda falando como organizar. Então, os apóstolos tinham que deixar a palavra e a oração para ir organizar. Então, foi instituído um grupo aqui. Ele pediu para escolher homens de Deus. E aqui mais à frente a gente vai ver sobre isso. Então, na igreja primitiva já houve crise, já houve dificuldades, já houve problemas. E a gente vê logo no início ali da igreja primitiva, a mentira acontecendo. A mentira de quem? De Ananias e Safira. Então, Atos 5, 1, 2 e o versículo 11 também diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E houve uma
um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviam estas coisas. Aqui esse grande temor veio por quê? Porque eles mentiram ali, não foi para os apóstolos, mentiram para o Espírito Santo. Porque naquele tempo as pessoas vendiam, aqueles que tinham desejo, vendia sua propriedade e dava todinho, depositava nos pés dos apóstolos. Para quê? Para que aquele dinheiro viesse a ser usado para o reino de Deus se expandir. E ali eles mentiram. E Pedro mesmo ele diz, não era necessário. Se vocês vendessem por tal preço, ficasse com ele. Mas o problema foi a mentira de vocês. E ali, tanto um como o outro morreram aos pés ali de Pedro. E todos temeram, todos tiveram medo, tiveram temor. Então Deus, ele tratou ali de severamente para purificar a igreja, para que as pessoas entendessem que não deveriam viver de qualquer forma. Tinha que ter verdade, porque a verdade ela é a base de tudo. E a segunda contenda que teve aqui foi a murmuração das viúvas, né? Como foi citado aí. Atos 6:1 diz, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então ali o ministério ele quase parou, mas o que fizeram fez com que viesse instituído ali os primeiros diáconos, por conta desse problema, para que os diáconos viessem servir às mesas, para que os diáconos viessem ajudar ali naquela situação. E os apóstolos continuassem orando e pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Então, Atos 6:3 diz, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, ali, os discípulos pedem para que viessem escolher 7 varões, entre eles, pessoas corretas, pessoas certas, pessoas honestas, pessoas que tivessem o Espírito Santo, para que viesse ser ali diáconos, para servir naquela situação que estava acontecendo e servir a igreja. Né? Então, qual foi o resultado? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então você vê no versículo 7 do capítulo 6 que essa palavra de Deus ela crescia e o número de discípulos multiplicava ali em Jerusalém. E você vê que grande parte ali dos sacerdotes, eles obedeciam à lei, pessoas que obedeciam à fé, pessoas que viviam na lei, viviam segundo a lei de Moisés. Mas agora eles começaram a entender o evangelho de Cristo e começaram a servir a Cristo também, a adorar o nome de Cristo. Então, a crise forçou a igreja a se organizar. A graça se manifestou de forma ainda mais evidente. Então, você vê que a graça do Senhor se manifestou de uma maneira ainda mais evidente. E o poder de Deus fez com que aquela obra viesse crescer, aquela obra viesse prosperar. Então, tudo para a honra e glória do Senhor. E nós temos que cada dia buscarmos ao Senhor, entendermos que é necessário nós fazermos a vontade de Deus. Então, o segundo aqui que nós vamos falar é sobre a diversidade entre líderes. Então, sobre aqui Barnabé e Paulo. Então, Deus, ele multiplica a missão. Você vê que uma situação que era para parar ali fez o quê? Fez multiplicar. Atos 15:36-40 diz Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, ele já partiu para outra região, que nós vamos ver mais aqui na frente, que você vê que a contenda aqui
até no meio de grandes líderes, como eles. Paulo e Barnabé, eles foram pessoas usadas por Deus e que tinha ali grande influência, mas houve uma contenda entre eles. Então, ali, a palavra de Deus diz que não foi uma pequena contenda ali, foi algo grande mesmo que aconteceu por causa de Marcos. Marcos era um que tinha ido com eles no início, na primeira viagem missionária ali, foi Barnabé, Paulo e Marcos o acompanharam, acompanhou eles ali também. Só que o problema foi que Marcos abandonou eles e Paulo ficou com raiva ali daquela situação. Ele disse: não, não dá certo levar uma pessoa que nos abandona. Então, teve essa contenda entre eles. Então, Atos 15, 39 diz: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegaram para Chipre. Então, podia ter destruído aquele ministério, mas olha o que Deus fez neste ministério, nesse contexto que o Senhor transformou. Primeiro, ele aprofundou a doutrina. Essa discussão foi no contexto ali do Concílio de Jerusalém. Ali reafinaram, né? Reafirmaram como deveria ser a forma da salvação que Cristo tinha dado. Somos salvos pela graça, pela fé em Cristo, e não por rituais da lei. Então, mas em Atos 15 e 11 diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui teve que ter ali uma discussão entre os discípulos, discussão essa que não era uma briga, era para discutir a questão de ser circuncidado ou não. E na lei, todo homem tinha que ser circuncidado. E ali, como começou o evangelho se propagar para os gentios, para os gregos, ali eles achavam que era necessário que viesse ser circuncidado para participar da salvação, para ser salvo, né, era necessário a circuncisão. E ali eles foram discutir e viram que, através do que Cristo ensinava, não tinha necessidade mais de ser circuncidado. Por quê? Porque a lei ela se cumpriu em Cristo Jesus. E ali eles entenderam que quem salvava era a graça de Jesus Cristo na vida deles. Foi a morte de Cristo na cruz que salva. Não é você seguir a lei. Porque se você seguir toda a lei e esquecer somente uma da lei, você já é condenado. Mas em Cristo Jesus, ele perdoa nossos pecados, ele transforma através da graça, da sua misericórdia. Nós somos transformados, somos capacitados para viver na presença dele. O segundo expandiu a missão, né? Em vez de uma equipe, se tornou-se o quê? Duas equipes. Barnabé foi para Chipre com Marcos e Paulo ele foi para Cirene e Cilícia com Silas. Então, Atos 15, 40 e 41 diz: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos encomendando aos irmãos a graça de Deus, né? E passou pela Síria, Cilícia e confirmando ali com a igreja a palavra de Deus. Então o evangelho ele avançou mais rápido ainda. Algo que era para ter atrapalhado fez com que o evangelho viesse a avançar ainda mais rápido. A gente vê em Romanos 8 e 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem ama. Então, lembre disso. É para quem ama a Deus. Então, até ali coisas que era para atrapalhar, como um desentendimento, Deus fez com que isso viesse ser usado para o bem. Ali um saiu com um e outro saiu com o outro, e a obra prosperou. Enquanto Barnabé
ele foi com Marcos, Paulo ele foi com Silas. E ali formou duas duplas. E o evangelho crescia, e o evangelho prosperava. Para concluirmos, Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz: Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldade e de tentação? Então sinta-se felizes, porquanto, porque quando o caminho é áspero, é, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer. Não procurem desviar-se dos seus problemas. Então você imagina, estamos passando por dificuldade, por problema, e Tiago diz, não, está passando por dificuldade, sintam-se felizes, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te lapidando para você ser uma pessoa melhor. Então, portanto, deixe-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas. Então, está passando pela dificuldade, em frente e peça ao Senhor Jesus, Senhor, me faz vencer essa dificuldade, me faz que eu prospere e esse problema ele vai ser vencido em nome de Jesus. Né? Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estão preparados para qualquer coisa e serão fortes, de caráter íntegro e perfeito. Ele diz, olhe, persevere, permaneçam, lutem e vocês serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Então, que cada dia nós venhamos permanecer na presença do Senhor. A igreja saudável, ela não é uma igreja sem problema. A igreja saudável, ela é aquela igreja que ela aprende com o problema. Então, a dificuldade vem e ela aprende, ela é transformada, ela é capacitada pelo poder de Deus. Então, temos que entender que ali aqueles problemas são transformados, as dificuldades elas são transformadas em oração, em vigilância na presença de Deus e ali a doutrina ela é aplicada, ela é crescida na vida da igreja. Então, porque a divergência ela vem e a doutrina ela é aplicada. E a doutrina ela é ali uma forma de corrigir a igreja. E a pergunta hoje é: qual é a diversidade que você está enfrentando que Deus quer usar para fazer crescer? Então, qual é a dificuldade que você está passando? E Deus vai te fazer crescer. Então, qual é a diversidade que você está sofrendo que Deus quer usar para que você cresça? Para que você prospere, para que você seja lapidado. Então, se você crê que o Senhor está te lapidando, diga: Senhor, me ajuda a não fugir da luta, mas a crescer nela. Me ajuda a permanecer fiel a Ti. Usar as nossas diferenças para a Tua glória e para o avanço do Teu reino. Então, se há diferença entre os irmãos, que seja usada para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça e das suas maravilhas, da sua misericórdia. E que Deus nos abençoe e que nós venhamos permanecer fiel ao Senhor. Amém.